Olá pessoal, na nossa aula de hoje, nesse vídeo, vamos abordar um assunto de extrema importância. O tema nosso de hoje é como estudar o espaço geográfico. Então, antes da gente falar de como que se estuda o espaço geográfico, precisamos lembrar de um conceito básico de espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele ocupado e construído pelo homem organizado em sociedade, onde há interação da sociedade com a natureza. Hoje, praticamente, toda a superfície terrestre, todos os continentes, são espaços geográficos. Então, o Brasil ele é um espaço geográfico, um município, a América Latina, a África, a Europa, a Ásia são espaços geográficos. Mas aí vem a dúvida da grande maioria daqueles que se debruçam no estudo da geografia. Fernando, o que nós vamos estudar desse espaço geográfico que você falou? Seja do Brasil, da Argentina, da América Latina, do município de São Paulo, da China, da Oceania. O que se estuda do espaço geográfico? E nesse vídeo de hoje eu vou passar um roteiro com todos os elementos importantes estudados de um espaço geográfico qualquer que seja ele. Esse roteiro ele é válido para o estudo de qualquer espaço geográfico, seja o Brasil, seja o município, seja a América Latina, Europa, a China. Então vamos lá, vamos começar falando desse roteiro. Nesse roteiro, quem quiser depois entrar em contato pedindo esse material, pode mandar e-mail, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Nesse roteiro, para estudarmos qualquer espaço geográfico, eu começo pelos aspectos naturais, que são aqueles que não são definidos pelo homem. E nos aspectos naturais, primeiro elemento que nós iremos pesquisar sobre aquele espaço geográfico é o clima predominante daquele lugar. O que é o clima? O clima são as características da atmosfera, principalmente temperatura e umidade, que predominam naquele espaço, num período de mais ou menos 30 anos de estudo. É claro, pessoal, que eu não vou ficar aqui entrando em detalhe em cada elemento que é estudado do espaço geográfico. O meu objetivo é falar quais são os elementos que estudamos do espaço geográfico. Então, o primeiro é o clima, dentro dos aspectos naturais. O segundo é a vegetação, que é a característica das plantas de um espaço geográfico. A vegetação é influenciada principalmente pelo clima, pelo tipo de solo. Então, o segundo elemento a ser conhecido daquele espaço geográfico que você esteja pesquisando, aprendendo, é a vegetação. Para quem quiser saber mais sobre vegetação, também temos um vídeo aqui no canal falando de geobotânica. Há alguns autores que, na classificação da paisagem natural, não gostam do termo vegetação, usam o termo bioma, que além das plantas envolve também os animais. E tem autores que utilizam uma classificação que envolve mais elementos naturais. São os chamados domínios morfoclimáticos. Para classificar a paisagem vai envolver clima, vegetação, hidrografia, relevo. Então vamos lá. Para conhecer qualquer espaço geográfico, o primeiro elemento, o clima. O segundo, a vegetação. O terceiro, o relevo predominante daquele lugar. Lembrando que relevo é o conjunto das diferentes formas que existem na superfície. Cordilheira, planalto, planície, depressão. Então, naquele espaço geográfico que você esteja conhecendo, aprendendo, depois do clima, da vegetação, você vai pesquisar o relevo predominante daquele espaço. E o quarto importante elemento natural é a hidrografia, que é o estudo das águas. Você vai estudar as bacias hidrográficas daquele lugar, as águas subterrâneas. E para fechar os aspectos naturais, depois de termos estudado o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia, procuramos conhecer e pesquisar também os problemas ambientais daquele lugar. Problemas que vão envolver a atmosfera,
a biosfera, a litosfera, a hidrosfera. Passando no nosso roteiro, depois de conhecermos os aspectos naturais, precisamos conhecer os aspectos econômicos. O que é economia? Ciência que estuda as atividades econômicas. O que é atividade econômica? Todo trabalho realizado pelo homem que consiste em oferecer um bem ou serviço à sociedade. Economia é o estudo da produção, distribuição e consumo dos bens e serviços. Então, estudar economia é falar das atividades econômicas. Quais são as atividades econômicas? No setor primário, nós temos agricultura, pecuária e extrativismo. No setor secundário, a construção civil e a indústria. No setor terciário, comércio e a prestação de serviços. Quando estivermos estudando sobre aquele espaço geográfico determinado, precisamos conhecer a agricultura naquele lugar, a pecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio, a prestação de serviços, além de uma série de outros elementos na economia. O PIB daquele espaço, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos naquele lugar no período de um ano. Então, nós temos que conhecer o PIB daquele espaço que você está estudando. A PEA, que é a população economicamente ativa, que é o conjunto das pessoas que trabalham para produzir o PIB. É importante conhecer a PEA. Onde que essa PEA se concentra mais? Ela está mais presente no setor primário, no secundário, no terciário? Outro elemento importante dentro de aspectos econômicos, renda per capita. É pegar o PIB produzido por aquele espaço geográfico e dividir pela população, para ver, em média, quanto que cada um vai ficar em termos de riqueza. Comércio interno, dentro daquele espaço geográfico, dentro de um país, principalmente. Comércio externo ou exterior, é o comércio daquele país com outros países. Se for um país, o que aquele país exporta, o que aquele país importa. Exportar é vender para outro país, importar é comprar de outro país. Moeda de transação entre países, que é o dólar. Balança comercial, que é a diferença entre exportação e importação. Superávit comercial, se é exportação maior do que a importação. Déficit comercial, se o país ele comprou mais do que vendeu. Bloco econômico que aquele país participa. Por exemplo, o Brasil participa do Mercosul. Inflação, que é o aumento no valor dos bens e serviços. Dívida externa, se aquele país tem dívida externa. Matriz energética, que é o conjunto das fontes de energia utilizadas por aquele país, petróleo, energia hidrelétrica, eólica, e também conhecer a rede de transportes. Como é estruturada a rede de transportes daquele espaço geográfico. Eu estou falando de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário. Então, esses são os elementos que você precisa conhecer dentro de aspectos econômicos do espaço geográfico que você está estudando. Lembrando, qualquer espaço geográfico, seja o Brasil, a América Latina, a China, um município. Agora vamos passar para os aspectos demográficos. Aspectos demográficos são aspectos relacionados à população daquele espaço geográfico. E no nosso roteiro, vamos lá. Censo demográfico é a pesquisa para conhecer a população. Então, no nosso roteiro, dentro de aspectos demográficos, precisamos conhecer a população absoluta, que é o número total de habitantes daquele lugar, a densidade demográfica, que é a população dividida pela área, para saber se o lugar é muito povoado ou pouco povoado. Aqui em população absoluta, se a população absoluta é muito grande, o lugar é muito populoso. Se a população absoluta é pequena, o lugar é pouco populoso. Densidade demográfica ou população relativa é a população em relação à área, ao tamanho do território daquele lugar. Distribuição populacional, como a população se distribui por aquele espaço geográfico, se ela é bem distribuída ou se é mal distribuída. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, expectativa de vida, movimentos migratórios, composição étnica. Então, estudar um espaço geográfico é conhecer todos esses elementos do espaço geográfico que você está estudando.
eu não posso entrar em detalhes de cada um desses elementos. Há vários vídeos aqui no canal que vocês podem conhecer cada um desses elementos estudados em aspectos demográficos de um determinado espaço geográfico. Além desses, a pirâmide etária daquele espaço geográfico, que é a divisão da população de acordo com a idade, pirâmide social, que é a distribuição da população de acordo com a renda, que são os ricos, classe média, pobres e miseráveis. Outro elemento que você precisa conhecer daquele espaço geográfico é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, indicador que mede qualidade de vida da população, levando em conta expectativa de vida, educação e renda. E problemas sociais daquele espaço geográfico. Problemas relacionados à sociedade, é drogas, é desigualdade social, é violência, é corrupção. Ainda no nosso roteiro de estudo do espaço geográfico, precisamos conhecer os aspectos históricos, ou seja, para entender o presente, o espaço geográfico hoje, precisamos voltar no passado, conhecer os aspectos históricos, para entender as características do espaço geográfico. Aspectos históricos e culturais. Fernando, quais são os elementos que entram para conhecer os aspectos culturais daquele espaço geográfico? A composição étnica, a língua ou as línguas da população daquele espaço geográfico, a religião, gastronomia. O que é cultura? Cultura é o conjunto de tradições, de hábitos, de costumes daquele povo. Basicamente isso, composição étnica, língua, religião, dentre outros. Para não ficar muito cansativo, esses 3 aqui seriam suficientes. E grande parte deles, para entender os aspectos culturais daquele espaço, da população daquele espaço geográfico, precisamos, como eu disse, compreender a história daquele lugar. E por último, no nosso rol de como estudar, conhecer o espaço geográfico, entram os aspectos políticos, que estão relacionados ao poder político. O que é o poder político? É o poder mais importante da sociedade. É o poder de organizar a sociedade. Existem várias formas de poder na sociedade, mas o poder mais importante é o poder político, que costuma ser tripartite, que é o poder executivo, poder legislativo e judiciário. O poder executivo, administrar os recursos públicos, o dinheiro dos impostos. Legislativo, elaborar as leis. Judiciário, resolver os conflitos, levando à justiça. Então, quando a gente estuda os aspectos políticos de um determinado espaço geográfico, principalmente de um país, precisamos conhecer a forma de governo, se é uma república ou uma monarquia, a forma de Estado, se é um Estado unitário ou se é uma federação, o regime de poder naquele espaço geográfico, se é democracia ou autocracia, autocracia aí é sinônimo de ditadura, o sistema de governo, se é presidencialismo ou parlamentarismo. Novamente, eu não vou entrar aqui em detalhes das diferenças entre república e monarquia, Estado federativo, Estado unitário, democracia, autocracia, presidencialismo e parlamentarismo. Há vídeo no canal sobre esse assunto, que é a organização política do espaço geográfico. Então, pessoal, é basicamente isso. Conhecer o espaço geográfico, qualquer que seja ele, seja o Brasil, seja a China, seja a América Latina, é basicamente seguir esse roteiro. Eu sigo esse roteiro com os meus alunos. Hoje nós vamos, nesses 2 meses, vamos estudar a Europa. Eu vou seguir esse roteiro que eu explanei aqui, começando pelos aspectos naturais, depois os aspectos econômicos, depois os aspectos demográficos, depois os aspectos históricos e culturais, depois os aspectos políticos. Espero que tenha ficado claro e, no mais, fico à disposição. Se alguém quiser,
esse roteiro em PDF para estudar, conhecer qualquer espaço geográfico, vou deixar na descrição do vídeo o e-mail para que vocês possam entrar em contato. Valeu, pessoal!